Então vamos lá, família. Nós vamos começar aqui, tá? A explicação do nosso indicador. Lembrando que você pode, tá? Estar testando ele por 30 dias, tá bom? Então, antes de você comprar, antes de você virar um mensalista, você pode estar testando aí ele por 30 dias. Tá legal? Então, vamos na nossa primeira confluência aqui. Quando eu falo para vocês que o nosso indicador é acima de 90% de assertividade, vocês não acreditam, né? Então, tá aí, tá? Nós estamos começando aqui nossa explicação de que, por mais que o indicador tá com 19-3, 22-2, nós não vamos entrar em todos os sinais, tá? Esse sinalzinho mesmo que deu aqui, ó, que tá dando loss, a gente não teria entrado, tá? Então, a gente aumenta ainda mais a nossa assertividade. Esse aqui também, ó, esse lossinho que está acontecendo aqui, nós também não teríamos entrado. Então, esse loss aqui vai diminuir ainda mais, e vai aumentar ainda mais a nossa assertividade. Esse loss aqui também que está acontecendo aqui, nós também não teríamos pego esse loss. Então, isso aqui de 20-4 vai aumentar ainda mais para 20-1, 20-2 aí, quando você fazer as nossas confluências. Tá legal? Então, não é sobre sair entrando aí em todos os sinais. Você vai só pegar aquela entradinha snipe, tá? Que eu vou estar explicando para vocês aqui qual que é. Tá legal? Então, vamos começar aqui com o nosso primeiro filtro. O nosso primeiro filtro, nós vamos sempre, tá, iniciar as nossas operações no início da vela de H1, tá? Então, o que é isso? Vamos sempre iniciar as nossas operações no início da vela de 1 hora. Ou seja, todas as velas, elas têm corpo e pavio. Todas as velas M1, M5, H1, enfim, todas as velas, independente do time, tá? Elas têm corpo e têm pavio, tá? E o que quer dizer isso? Quando a gente joga para H1, quando uma vela em H1 tem corpo, tá? Quando ela tem corpo, quando ela tem estrutura no candle, lá quando você joga para M1, quando você joga para M5, você vai ver o gráfico fazendo um movimento tendencioso. Várias velinhas ali subindo, vai ter as reversões, mas vai ser uma pernada de alta, né? E é isso que nós precisamos operar a favor da tendência, tá legal? Então, os primeiros 30 minutos é essencial para a gente pegar essa abertura da vela de H1, onde ela cria um corpo, onde ela cria uma tendência e a gente surfa a favor dessa tendência. Mesma coisa aqui, ó, quando inicia uma vela de H1, os primeiros minutos ali, ela tende a fazer um corpo, né? Então, H1 ela cria um corpo, quando você joga lá para M5, lá M1, você vai ver um gráfico tendencioso, né? Então, é isso que nós queremos. Mas, quando depois dos 30 minutos daquela vela de H1, lá em 35, 40, a vela de H1 ela começa a fazer esse movimento aqui, ó, de retração. Ela vai retraindo, vai fazendo um movimento lá em M1, M5 de reversão. Ou seja, ela vai deixando aqui, ó, pavio. E este pavio para a gente não é interessante. Não é interessante você operar depois dos 30 minutos da vela de H1. Por quê? Porque quando o gráfico está retraindo aqui em H1, lá em M5, lá em M1, o gráfico fica assim, ó, lateral. Então, você vai tomar alguns loss ali, porque você não está pegando um gráfico tendencioso. Então, é muito perigoso operar em fechamento de vela de H1, tá? Então, ó, os primeiros 30 minutos, a probabilidade de ter um corpo e ter uma tendência é muito grande. E depois, aos 30 minutos, o mercado começa a retrair e ele fica, ó, lateral. E não é isso que nós queremos, tá? Então, se você vai operar 9 horas da manhã, você vai bater meta até no máximo 9h30. Por quê? É os 30 minutos daquela vela de H1 para a gente pegar uma tendênciazinha, tá? Depois disso, ela vai começar a retrair, fazer movimento de fechamento e para a gente não é legal. Então, se operar meio-dia, você vai operar até 12h30, tá? Aqui tá um exemplo mais nítido para vocês verem. Aqui, ó, vou fazer uma vela de H1 aqui. Essa vela de H1 foi uma vela de candle de força verde. Quando joga para M1, ó, o gráfico está tendencioso, pernada de alta. Então, enquanto tem candle em H1, existe uma tendência em M1 e M5. Quando o gráfico está fechando, vai deixar pavio aqui na vela de H1, ó, ele começa a lateralizar.
e lateralização, nós temos que fugir disso aqui, tá bom, família? Então, é uma análise bem simples, né? Bem boba aí, mas que a gente pode sim estar evitando alguns loss ali por causa desta tendência, dessa lateralização. Tá legal? Então, nós simplesmente vamos aumentar ainda mais nossa assertividade fazendo nossas análises. Então, ali está com 4 loss, aqui está com 3 loss, aqui está com 4 loss. Nós evitaríamos 2 loss aqui, ó, só com análise de fluxo aqui, ó, que a gente não entraria nessas entradinhas. Tá legal? Com as nossas confluências que eu vou estar ensinando para vocês. Então, a primeira coisa ali é sempre operar nos primeiros minutos ali, então, da vela de 1 hora. Tá, beleza? Aqui tá bem tranquilo, né? Vocês já conseguem perceber aí essa questão, né? Deixa eu mostrar uma imagem aqui, que fica um pouquinho mais claro essa questão da retração e reversão da vela de H1. Ó, tá aqui, né? A gente consegue ver e perceber ali o que o gráfico faz, né? Quando está na abertura de 1 hora, né? Quando o gráfico está em 1 hora. Quando tem candle, tem tendência, está no fechamento, ó, o gráfico fica lateral. Lá em M5, lá em M1, o gráfico fica lateral. Então, a gente precisa disso aqui, ó, abertura de vela, onde tem candle, tem tendência. Fechamento de vela, tá retraindo, o gráfico fica lateral. Muito fácil você observar isso, só você jogar o gráfico em H1 e o mesmo gráfico lá em M1, e você vai ver o que vai acontecer com o gráfico quando ele está no fechamento daquela vela. Tá legal, família? Beleza? Então, vamos para o nosso próximo aqui. O nosso próximo filtro nós vamos escolher ativos que tenham no máximo 4 loss. Ou seja, vamos precisar escolher os melhores ativos que estejam acima de 90% de assertividade. Às vezes, você toma loss porque você está focando a sua atenção, a sua energia, o seu dinheiro ali em ativos que não estão respeitando a sua estratégia. Então, não é a sua estratégia que é ruim, é o ativo que você escolheu naquele momento não está respeitando, tá? A nossa estratégia. Então, o máximo que você vai escolher um ativo aí é o que tem no máximo 4 loss, 19 a 4, 21 a 3 e aqui a 20 a 4. Então, você abre um ativo aqui, eu vou abrir um ativo aqui. Nós vamos primeiro para M1. Eu não tenho preconceito de time, eu gosto de assertividade. Então, se o M1 está mais assertivo, eu opero em M1. Se o M5 está mais assertivo, eu opero em M5, tá? Então, ó, em M1 está 20 a 4, tá dentro do aceitável. Aí você joga para M5, 20 a 6, já passou do aceitável, tá? Esse gráfico aqui já não está respeitando a nossa estratégia. É um exemplo muito bobo, né? O dólar está subindo, você está vendendo, você está indo contra o ativo. O dólar está descendo, você está comprando, você está indo contra o ativo. Então, quando a gente abre as corretoras lá para operar, a gente não consegue ter essa visão de se esse ativo está bom ou não para operar. Então, aqui o indicador facilita a nossa vida, nos dizendo que está tendo ou não está tendo, no nosso caso aqui, rompimentos. O gráfico está tendencioso, né? Então, por mais que a gente escolhe dentro desses filtros, dentro dessa assertividade, nós ainda não vamos pegar todos os sinais. Não é sobre pegar todos os sinais, nós vamos fazer as nossas confluências, beleza? Então, olha, esses últimos loss ali, nós teríamos evitado eles, né? Então, teria aumentado ainda mais nossa assertividade, fazendo o nosso fluxozinho aqui, a nossa leitura, a nossa confluência, tá, família? Eu deixei claro aqui que o indicador funciona em mercado aberto, ou seja, qualquer corretora, tá? Então, você vai me pedir o seu teste aqui de 30 dias, Bia, eu quero testar o indicador. Você vai testar ele por 30 dias e você não precisa ficar preso a nenhuma corretora, porque ele funciona em todas, mercado aberto, tá? Cripto, ele funciona em algumas, são poucas corretoras que tem cripto, então você tem que ver qual corretora aí que você vai escolher que tem cripto. E o OTC também funciona no OTC, 24 horas por dia. Esse OTC aqui são essas corretoras que são semelhantes a IQ, né? Bullix, Casa Trade, Avon e etc. Beleza? Então, vamos fazer essa catalogação aqui, ela é até 288 velas. Ou seja, Bia, como é que você tira esse resultado de 21 a 3 aqui? Nosso indicador, ele faz uma catalogação, ele conta as velas e ele fala o resultado que teve nessas 288 velas. Então, ele está nos dizendo aqui
que nas 288 velas tivemos 21 wins e 3 loss, tá? Então, ele vai simplesmente atualizando. O gráfico vai andando aqui, vai dando win, vai dando loss, ele vai atualizando automaticamente, tá legal? E essa conta aí é feita até na segunda vela. Pode ver que foi na segunda vela, foi na segunda vela e foi na segunda vela. O que isso significa? Que nós podemos pegar até a segunda vela, porque o mercado ele costuma romper, mas às vezes ele faz uma reversãozinha na nossa vela e na próxima respeita. Você já reparou que às vezes na sua vela dá loss, na outra dá win? Então a gente vai surfar a favor do movimento, tá? Mas o que nós não fazemos é martingale, famoso gale. Pelo amor de Deus, não façam isso. Martingale quebra conta. Não existe gerenciamento para martingale, tá? Nós vamos falar um pouquinho aqui daqui a pouquinho sobre o nosso gerenciamento, sobre o nosso desafio de 30 dias vivendo de trade, onde eu vou provar para você, aguenta a mão aí, tá? Porque eu vou provar para você que é possível sim viver de trade, só que só é possível viver de trade com a matemática que eu vou te ensinar aqui. Tá legal? Então, se você ainda não está vivendo de trade, é porque você não tem uma matemática que te protege. Eu vou te provar que é possível, tá? Então, antes de você desistir das opções, antes de você chutar o pé no balde, aguenta um pouquinho aqui que agora a sua mente vai abrir, tá? Com esse bate-papo que nós vamos ter daqui a pouquinho. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos entrar mão fixa. Aqui, ó, eu entro com 10, perdi, entro com 10. 1 a 1, depois eu busco mais uma vitória e fecho no 2x1. Então, se eu conseguir a minha vitória de cara por 2 a 1, eu simplesmente saio fora, porque, como eu falo, né? Às vezes o Cruzeirão ganhou do Atlético por 2 a 1, é um saldo vitorioso, não interessa. Mas se você já entrar de cara aqui e fazer seu 2 a 0, você também para. Então, a nossa metinha é 2 a 0, 2 a 1, e o nosso stop loss aqui a gente aceita, que é perder 2. É por isso que a gente tem fechado meses positivo aí, ao vivo com vocês, né? Vocês estão vendo ao vivo aí, em mercado aberto. Por quê? Porque é matemática. Opções binárias não é sobre gráfico. Opções binárias é matemática. E você só vai começar a ganhar dinheiro quando você entender isso, tá legal? O gráfico a gente precisa dele apenas para clicar, para fazer uma leitura de padrões, mas o que realmente vai te trazer resultados é a matemática, que eu vou bater no papinho com vocês daqui a pouquinho. Então, aguenta a mão aí, tá? Então, olha, vamos entrar aqui com 10 e na próxima com 10. Mãozinha fixa. Nada de fazer martingale. Se você não sabe o que é martingale, ó, aqui você entra com 10, aqui você entra com 20, no gale 1. Misericórdia, sai fora disso, sabe por quê? Se você perder isso aqui, ó, você vai tomar 4 loss. Para você recuperar isso aqui, amanhã você precisa de 4 wins. É uma bola de neve, é um ciclo sem fim. Se você faz mão fixa, perde 2, amanhã você faz aqui, ó, 2 wins e recupera. Então, é sobre isso, tá? Principalmente Martingale 2, pior ainda, tá? Se você toma loss em Martingale 2, é 8 wins para recuperar. Então, sinceramente, sai fora dessas lives de tradezinho de Porsche, só porque o cara tem uma Porsche, você sabe muito bem do que eu tô falando aí. Faz Martingale 2 com vocês, ele te dá 2 wins ali, te enganando, achando que 2 wins é assertivo. Nossa, top, 2 wins aqui. Aí daqui a pouco no terceiro ele vai lá te dar um loss de Martingale 1, Martingale 2. E aí você tá achando que isso tá te trazendo resultados, mas você vai precisar de 8 wins para recuperar o Martingale 2. Então, pelo amor de Deus, família, sai fora disso aí. Tá legal? Então, fazemos mãozinha fixa e é por isso que o nosso gerenciamento funciona. A gente está 3 semanas positivo aí à noite, né? E isso aqui, ó, esse exemplo ruim aqui, eu gosto de colocar esse exemplo ruim como o pior exemplo possível, o pior mês possível, a pior hipótese possível, e mesmo assim, lá no final do mês a gente fecharia positivo. Mas nosso resultado real é esse aqui, né? Quem tá ao vivo aí com a gente sabe, mas não vou falar agora de gerenciamento, não. Vamos continuar aqui. Então, vocês vão fazer mão fixa, bonitinho, respeitando o seu gerenciamento. Tá legal? E agora vamos falar aqui, ó, das nossas confluências, tá? Isso aqui é o principal. Então, por mais que o indicador ele vai te dar vários sinais, você não vai entrar em todos. Nós vamos fazer agora as nossas confluências para evitar esses loszinhos aqui, ó. Então, por mais que só tem 3 loss, nós vamos aumentar ainda mais a assertividade, tá? Usando esta confluência. Beleza? Qual que é a confluência, Bia? Nossa confluência é o seguinte. A primeira confluência aqui é nossa vela da bolinha
tem que romper suporte e resistência. Então, a gente tem dois sinais. O primeiro sinal é o da bolinha e o segundo sinal é da seta. Tá legal? Primeiro sinal da bolinha e o segundo sinal da seta. A bolinha é apenas um atenção. Vou dar um zoom aqui. Ó, essa vela verde gigante tem uma bolinha aqui embaixo. Vocês estão vendo? Então, essa bolinha é apenas uma atenção de quê? Atenção, essa vela está rompendo a resistência. Ela está entrando num fluxo de rompimento de alta, tá? Então, bolinha por baixo quer dizer que vai subir. E aí veio uma seta apontando para cima, mandando a gente comprar aqui na próxima. Então, nossa primeira análise é a vela da bolinha. Essa vela da bolinha, ela tem que realmente romper a sua resistência. Não importa o tamanho do rompimento, ela tem que romper. Se ela retrair, deixar pavio ali, a gente esquece deste sinal. Aqui, ó, pronto. Tem um exemplo aqui, ó. Vela da bolinha. Essa vela da bolinha ó, ficou doji. Ela veio até aqui embaixo, ficou vermelha, veio até aqui embaixo, deu alerta, plim, atenção, tá rompendo. Realmente ela estava rompendo, ó. Mas nos últimos minutos daquela vela, ela começou a ter rejeição de preço, ela retraiu e terminou para cima do suporte. Ela não terminou igual essa vermelha terminou aqui, ó. Ela retraiu e não terminou. Bia, nesse caso eu não entro. Deu win aqui na próxima, mandou vender, deu win, não interessa, eu não entro. É por isso que aqueles loss ali a gente teria evitado. Ó. Olha esse loss que você poderia ter evitado. Velinha da bolinha, deu atenção, tá rompendo. Essa vela realmente começou a romper. Mas nos últimos segundos ela retraiu e terminou dentro do canal. E aí mandou você comprar e comprar aqui, ó. Tomou loss à toa. Tá vendo? Análise padrões de vela, família. Você precisa, para ontem, começar a fazer leituras gráficas. O famoso Price Action na veia, tá? As velas têm sim significado, existe um porquê, existe um fundamento, tá? Você precisa sim saber de padrões. Senão as velas eram tudo do mesmo tamanho, só mudava a cor. Então as velas conversam com a gente, as velas estão dizendo o que os big plays estão fazendo naquele momento, tá? Então, só para enfatizar mais uma vez, nossa vela da bolinha. Vou dar um exemplo aqui, ó, de um suporte, tá? Plim, rompeu, sim. Antes de tomarmos decisão de venda aqui, vamos dar uma olhadinha se realmente essa vela rompeu. Rompeu, agora sim, eu posso fazer a entrada a favor. Mas se essa vela do plim, da bolinha, ela retrair, ó, o que fez aqui? Ela não rompeu. Ela deu um falso rompimento. Então, não faz sentido, tá? Nós entrarmos aqui neste movimento aqui, porque não houve um fluxo de vela. E a gente precisa de tendência. Então, precisa romper, né? Para a gente confiar nesta tendência, tá? E por último aqui, vamos falar que eu falo que é um dos mais importantes aqui, né? Que é esse aqui, ó. Nossa vela anterior à bolinha. Então, tem o sinal da bolinha, a gente vai olhar a vela anterior à bolinha. Vela anterior à bolinha, nós precisamos fazer leitura da vela. Essa vela precisa confirmar o rompimento. Então, é o famoso Price Action, vai fazer análise de padrões de velas. Bia, é muito difícil saber todos os padrões. Então, aqui eu vou facilitar a sua vida. Você vai olhar apenas isso aqui, ó. Pavio. Você vai olhar somente o pavio daquela vela, da vela anterior. Então, presta atenção assim, ó. Quando uma vela deixa esse padrão de martelo, o verdezinho aqui, né? Mas eu quero que você entenda o pavio. A cor aqui é o de menos. Eu quero que você entenda o pavio. Neste caso aqui, qual que é a leitura, qual que é a interpretação que você tem desse candle? Na briga dos compradores e dos vendedores, dos touros e dos ursos, o que você acha que qual tá ganhando aqui? Vou te dar 2 segundinhos para você pensar. 1, 2, 3. Quem que você acha que está ganhando essa briga aqui, ó? Os compradores. Por quê? Porque está jogando o nosso preço para cima, está tendo rejeição de venda e liquidez de compra. É como se você desse uma martelada nessa vela aqui, ó, pá, 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 fazendo ela subir, é como se ela fosse um martelozinho do toque, você está pregando ali aquele parafuso, aquele prego, e ele está subindo. Então, a gente simplesmente que agora pode começar a acreditar numa tendênciazinha a favor do fluxo de alta, porque essa vela já conversou com você. A vela conversa com você, meu amigo. Então, você simplesmente precisa saber interpretar o que ela está te dizendo. Tá legal? E aqui agora, para um próximo e último exemplo, estamos aqui, ó, com uma velinha, né, um martelozinho invertido,
Qual que é a leitura que você tem disso aqui? Na briga dos vendedores e dos compradores, dos touros e dos ursos ali, quem que você acha que está levando a melhor aqui? Os vendedores. Por quê? Porque está jogando o preço para baixo, está entrando liquidez de venda e rejeição de compra. Aí aqui você já tem uma noção do que está acontecendo lá. Qual dos big play estão ganhando e está movimentando esse mercado. Então, a probabilidade de você acreditar numa venda aqui, numa tendência de baixa, é muito grande. Então, prepara o print. Ó. Qual que é a entrada perfeita, então, Bia? Entrada perfeita, você vai esperar somente esta confluência. O indicador tem vários sinais. Você vai entrar em todos? Não. Você vai esperar a confluência perfeita. A entrada perfeita, onde você vai fazer uma análise de padrão de vela para aumentar a sua assertividade. Achei uma aqui perfeitinha aqui, ó. Vou dar um zoom para vocês. E vocês vão tirar um printzinho para vocês entenderem. Ó, o que está dizendo aqui, ó? Vela da bolinha. Rompeu para cima? Sim, vela verde, olha o tamanho dessa vela aqui, ó. Saiu dessas bolinhas aqui com a nossa resistência, né? Vela verde rompeu? Sim. Vamos olhar agora a vela anterior à bolinha? Essa vela aqui, ó. Bia mata vermelha, não interessa a cor. É aqui, ó. Pavio. Olha o pavio aqui, ó. Rejeição de venda, liquidez de compra. Pavio por baixo, empurrando o preço para cima. O martelozinho do Thor. Pá, 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 pá. Rompeu aqui, bacana. Agora sim, confluênciazinha linda. Eu entro comprada. Até a nossa vela aqui, ó, da compra, deu também um martelozinho aqui agora, com um paviozinho por baixo. Família, é sobre isso. Para de ficar fugindo de estudar padrões gráficos. Para de preguiça. Aqui eu facilitei sua vida. Aqui eu só te expliquei apenas aquela entradinha perfeita, tá? Onde você vai esperar aquela confluênciazinha linda, maravilhosa, tá? Para a gente aumentar a nossa assertividade. Então, não é sobre sair entrando em todos os sinais. Você vai esperar aquela confluência. Olha aqui, ó. Você consegue ver que teve bastante briga aqui, ó. Olha, você consegue ver que teve bastante briga aqui, né? Olha a rejeição deste pavio, tá maior por baixo do que por cima. E essa vela terminando verde deu uma confirmação melhor pra gente. Aqui, se essa vela da bolinha tivesse rompido, seria uma entrada perfeita. Mas deu in, Bia, mas eu esperaria ela romper. Ela parou em cima da resistência, tá vendo? Não me deu uma confirmação bacana. Então, se ela tivesse rompido um pouquinho de nada, eu teria entrado e acreditado aqui neste movimento. Aqui também foi um movimento super top. Aqui, ó. Aqui, ó. Bolinha. Vela da bolinha, rompeu? Sim, olha, rompeu um pouquinho de nada, rompeu. Olha a vela anterior, olha o padrãozinho de vela, olha o padrãozinho de candle aí. Rejeição de venda, liquidez de compra. Olha esse pavio por baixo aqui, essa vela verde. Pavio por baixo, jogando o preço para cima. Tá? O martelozinho do top. Pá, 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 pá. Rompeu a próxima da bolinha? Sim. Agora sim, você entra comprado aqui. Tá legal, família? Então, isso aqui, ó, eu não teria entrado. Deu in, mas eu não entro. Por quê? Vela da bolinha rompeu, sim, né? Essa vela vermelha da bolinha rompeu. Mas a vela anterior, olha esse pavio dela aqui, ó. Pavio por baixo, jogando o preço para cima, rejeição de compra, a rejeição de venda, liquidez de compra. O mercado aqui, ele não me deu confiança. Desceu, Bia, deu in, não me interessa. Eu não quero quantidade, eu quero qualidade, tá? Então não adianta você sair fazendo aí 10, 15 operações por dia, achando que isso vai te dar resultados, porque não vai, tá? 10, 15 operações por dia não vai te fazer você ficar rico. Olha isso aqui, para analisar. Você veio cá e ficou, ó, 1, 2, 3, você fez 15 operações, sofreu horrores para fazer R$200 de lucro. Você ficou de 7 da manhã a meio-dia, o dia inteiro na frente do gráfico, para fechar R$200. Aí você vem cá e espera uma, duas confluências lindas, duas entradas e fecha R$200. Não é a quantidade, é a qualidade. Então, você vai simplesmente esperar a confluência perfeita para você aumentar a sua assertividade. Tá legal, família? Então é sobre isso, é sobre você ter a paciênciazinha, tá? De esperar a maior confluência. E aqui, por último, para a gente terminar, vamos agora falar, né, do nosso desafio de vivendo de trade por 30 dias. Presta atenção aqui.
Agora a gente vai conversar um pouquinho sério, tá? Onde eu vou provar para você que é possível sim viver de trade. Só que só é possível viver de trade a partir do momento que você começa a fazer o certo, tá? Antes de você desistir das opções, antes de você chutar o pé no balde, você vai começar a fazer o certo. E aqui eu estou te mostrando um dos piores meses, uma das piores hipóteses, onde você tomou, olha isso aqui, onde você pegou 2 semanas negativo, fechou negativo essa e fechou negativo essa. Um mês são 4 semanas, então isso aqui é o mês inteiro de operações. Neste mês, você fechou 2 semanas negativo e as outras semanas você ainda tomou vários negativos aqui, ó. Olha que coisa de outro mundo, presta atenção nisso aqui. Se a sua mentalidade, eu falo todas as lives, se a sua mentalidade não mudar depois do que eu vou te mostrar aqui, não muda mais, não. Então, se você não fazer isso aqui, é triste dizer isso, mas é melhor você desistir, porque você vai perder dinheiro e não é esse o foco. Eu tenho certeza que você não veio estudar trade para perder dinheiro. Você veio para fazer dinheiro, para ter positividade, para ter consistência. Então, a única maneira de você começar a ganhar dinheiro com principalmente opções é você aprender isso aqui de uma vez por todas. Aprender o quê, Bia? Que mesmo que eu fecho 2 semanas negativo, mesmo eu fechando vários dias negativos durante o mês, se eu mantenho a disciplina, se eu aprendo a fazer essa palavra aqui, ó, parar. Você precisa parar. Parar de quê, Bia? Parar de ganhar e parar de perder. Você precisa de meta. Você precisa estipular o seu ganho. 2-0, para. 2-1, para. 0x2, para. Por quê? Quando você mantém essa disciplina, quando você entende que opções é matemática e você precisa seguir essa matemática, arrisca. Aí sim, olha o que acontece com você lá no final do mês. Olha que coisa de outro mundo. Você acaba fechando o quê aqui, família? Positivo, parabéns. Isso aqui que é tão sonhada consistência. Isso aqui que é tão sonhado viver de trade. Então, é possível viver de trade? Sim. Acabei de te responder, tirar essa dúvida que você carrega, se é possível ou não viver disso aqui. Só que o teu problema é que você quer uma estratégia com 100% de assertividade. Você não aceita loss. Você não aceita perder. Não! Que isso? Um indicador que me entrega 19-4 tá muito ruim. 21-3 não, tá muito ruim. Não, eu não quero isso. Não, eu não quero. Eu quero 100% de assertividade. Desiste. Sai fora. Desiste. Você não vai achar, meu amigo, tá? Infelizmente, para com essa busca excessiva de encontrar uma estratégia com 100% de assertividade. Não existe. Não existe. O que existe é uma estratégia que te dá uma boa assertividade acima de 50% a 60%. E aí sim, ó, você faz isso aqui. É um controle de ganhar mais e perder menos. É literalmente um trabalhinho de formiguinha. É um dia após o outro. É um dia após o outro. Então, para com essa ganância sua, tá? Para com essa busca excessiva de uma fórmula mágica. Você precisa entender que quando você aperta o botão, presta atenção, quando você aperta aquele botão lá nas corretoras de compra e venda, olha aqui, eu vou provar para você que opções é matemática e não é sobre gráfico. Quando você aperta botão de compra e venda lá na corretora, você sabe que vai acontecer duas coisas. Duas possibilidades, duas probabilidades. 50% de chance de vir um win e 50% de chance de vir um loss. Então, você está trabalhando com o quê? Você está lidando com algo probabilístico. Você está lidando com algo matemático. Então, não é sobre gráfico. O gráfico você precisa dele apenas para fazer uma leitura e clicar. O que vai te dar resultado mesmo é a matemática. Então, você está perdendo dinheiro com as opções, com o trade em si, porque você está focando em estratégias, buscando uma fórmula mágica. O lâmpado, né, o mágico da lâmpada te entregando uma estratégia com 100% de assertividade. Não tem e não existe. Então, quanto antes você começar a seguir a matemática à risca,
melhor vai ser para você, tá? Então, se você é novo aqui na nossa live, seja muito bem-vindo. E o nosso desafio também está lançado para você. Comece a fazer esse desafio de 30 dias, seguindo o gerenciamento bonitinho. Depois que você seguir esse gerenciamento, você volta aqui no meu PV e me fala o que aconteceu. O que aconteceu? Eu te garanto que você vai ter resultados, tá? Porque isso aqui, família, esse monte de loss aqui, eu quis expressar o pior das hipóteses. Mas à noite a gente tá assim, ó. Olha que coisa mais linda. Aqui eu fiz o gerenciamentozinho de conta baixa, só para você ver que é possível fazer uma graninha assim com valores baixos, tá? Você quer fazer logo aí R$ 1.000 de entrada? Não. Vai de leve. Vai tranquilo, tá? Então, é super, tá? Super fácil você ali ter um resultado bacana. Mas isso aqui, ó, eu quis expressar. Se você tiver ainda o pior mês, se você ainda continua mantendo a disciplina, mesmo assim, ó, lá no final do mês você fecha positivo. Não esquece esses R$ 40. R$ 40 aqui, sobre dinheiro, não interessa. O que interessa é ser positivo. Isso aqui é um valor baixo. Isso aqui, ó, esse mês você fecha 40, mês que vem você fecha 500, o próximo mês você fecha 1.000. É sobre fechar no verde. Não interessa o valor, tá? Não interessa o valor. O que interessa é você sair positivo. E é isso aí que é o tão sonhado viver de trade. Só que você acha que viver de trade é só ganhar. E não é. Então, quanto antes você aceitar isso, melhor. Bia, qual que é o segredo, então, para viver de trade? O segredo do trade é esse aqui, ó. Você não perde dinheiro no day trade porque não sabe operar. Você perde porque não sabe parar. Operar você sabe? Sei. Eu tenho conhecimento, eu sei de padrões gráficos, eu sei analisar o gráfico, eu sei interpretar o gráfico. Eu tenho uma estratégia que me dá acima de 90% de assertividade. Beleza. O que você vai fazer agora? Agora você vai fazer gestão. É isso aqui. É esse controle de ganhar mais e perder menos. Sabe por que uma pesquisa na universidade fala que de 100% das pessoas que investem no trade, apenas 1% ganha dinheiro, família? Sabe por quê? Porque apenas 1% tem essa disciplina de trabalhinho de formiga. Ganhei, parei. Perdi, parei. Ganhei, parei. Perdi, parei. Perdi, parei. Ganhei. É muito difícil seguir essa regrinha, psicologicamente falando. Eu tô aqui conversando com vocês e você tá assim, caraca, velho, ela tá falando de mim. Porque realmente eu não sei parar. É muito difícil parar. É muito difícil que você acabou de ganhar, você quer mais. Te dá um êxtase de adrenalina. Você acabou de fazer R$ 200, você quer fazer esses 200 virar 1.000. Você continua. Quando você perde, é uma adrenalina tão grande que você quer recuperar. Então presta atenção aqui para a gente terminar essa live. E você me chamar aqui para pedir o seu teste, tá? Se um dia que você sai da gestão, um dia que você perde o controle, um dia que você sai da matemática, já era todo o seu mês. Vou te provar. O seu stop loss aqui era R$ 200. Você podia perder R$ 200. Estava dentro do aceitável. Mas você continuou, você foi vingativo. Você tentou recuperar isso aqui. Você fechou o dia, ó, R$ 800 negativo. Já era o seu mês. Já era o seu saldo na conta. E principalmente, já era o seu emocional. Aí você pergunta, por que eu não estou conseguindo ganhar dinheiro com isso aqui? Porque se um dia já é suficiente para cagar tudo, imagina você que está cagando mais do que um mês. Desculpa a palavra, mas não é mentira. Nossa maior dificuldade é manter controle emocional. Então, pelo amor de Deus, entende. Você só vai começar a ganhar dinheiro com isso aqui quando você levar a sério que o trade é 80% matemática e 20% técnica, tá? Então, técnica você já tem. Você tem uma estratégia que você vai esperar ali aquela confluênciazinha perfeita. Você vai esperar isso aqui, ó. Ó, vela da bolinha rompeu, vela anterior de força, e aí você faz a favor do movimento. Você vai esperar, vai ter a paciênciazinha de Ló para esperar. Você vai esperar aquela confluênciazinha, tá? Você não precisa perder o controle. Olha isso aqui, família.
Olha que coisa mais linda. Deixa eu tentar achar uma perfeita, uma snipezinha. Ó. Tá contrário, não vou entrar. Tá contrário, não vou entrar. Não vou entrar. Olha aqui o monte que você evitou. Agora sim. Aqui, ó. Olha isso. Vela da bolinha gigante rompeu o suporte? Sim. Vela da bolinha rompeu o suporte? Sim. Antes de você entrar aqui, ó, antes da esse win, vamos olhar aqui, ó, vela anterior, pavio por cima, jogando preço para baixo, rejeição de compra, liquidez de venda. Nossa vela da bolinha rompe e agora sim eu acredito. Olha como essa vela desceu. Olha como a liquidez entrou forte aqui. seria aquele win de tá tranquilo ali naquele win. Não é um infarto, foi um win tranquilo. Mesma coisa aqui, ó, nessa anterior. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vela da bolinha rompeu? Sim. Vela anterior, olha aqui, ó, paviozinho maior por baixo, empurrando o preço para cima. Essa vela ainda terminou verde ainda para confirmar. Ela subiu e aqui nós entramos comprado, tá? O que interessa é pegar na abertura, sempre na abertura, tá? Daquele candle. E por último aqui mais um exemplo aqui, ó, tranquilo, da entrada perfeita. Tira o print aí, vou deixar você tirar o print, tira o print, vai, clique. Tira o print. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu imprimia esses printzinhos, eu imprimia colorido e colocava colado na frente do meu computador, assim, na minha parede. Porque eu ficava olhando para aquele padrão e falava assim, eu só vou entrar nessa confluência, só vou entrar se acontecer isto. E aí forçava o meu psicológico a entrar somente se acontecesse isso. Tá legal? Então, aqui, ó, a vela anterior, ó, bolinha por baixo era para essa vela terminar verde, terminar rompida. Ela não rompeu e nem terminou verde. Não faz sentido eu entrar aqui. Bia deu in, não interessa. Eu não entro. Tá legal, família? Então é sobre isso. É sobre gerenciamento. O indicador, ele só vai facilitar a sua vida para você esperar aquela confluênciazinha perfeita. Mas o que realmente vai te trazer resultados é isso aqui, ó, tá? É o gerenciamento, é um controle de ganhar mais e perder menos. Então, acabei de provar para vocês que é possível sim viver de trade. Vamos dar uma sacudida nesse grupo aqui? Vamos ver, ó. Levanta a mãozinha, tem uma mãozinha aqui no Meet aqui. Aqui embaixo, ó, tem uma mãozinha aqui. Essa mãozinha você reage comigo. Você vai clicar nela aí. Você que entendeu que é possível se viver de trade, você vai começar a viver agora. E você que também no TikTok, manda um coraçãozinho para mim, deixa eu ver, vai lá. Vamos lá, quem aprendeu que realmente é possível viver de trade? Reage aí comigo, bora. Isto, coraçãozinho. Isso, o Wilton já entendeu. Aqui no TikTok já temos mais de 10 curtidas. Eu vou falar com você. É a única maneira de você começar a ganhar dinheiro, tá? Então esquece de tudo que você fez até hoje e começa a fazer o certo. Tá legal? E só para a gente terminar aqui, eu falo que se deixar, eu fico aqui 2 horas conversando com você sobre mentalidade. Porque é a única coisa que vai fazer você ter resultados. É mentalidade de trade. Você só vai começar a ganhar dinheiro quando você tiver mentalidade para isso aqui, tá? Se você, eu sei que você talvez esteja na mesma situação que eu no início. 5 anos vivendo de trade. Comecei lá em 2018, 2019, comecei a ganhar em 2020, na pandemia. Eu lembro que quando eu comecei a estudar para isso aqui, eu me apaixonei. Apaixonei mesmo. Que eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso viver disso aqui. Eu apaixonei pelo gráfico. Só que eu quero que você entenda, vamos conversar uma coisa séria aqui. Não confundam, não confundam paixão com vício. A paixão, se você não tomar cuidado, se você quiser tanto entender disso aqui, se você quiser tanto viver disso aqui, que eu sei que você também é apaixonado por isso, como eu também sou, a paixão, se você não tomar cuidado, vira vício. Por quê? Porque eu queria tanto que isso aqui desse certo, que eu fazia 10, 15 operações por dia, achando que por muito ficar na frente do gráfico, por muito fazer, eu ia ter conhecimento e ia ter dinheiro. Mentira. É simplesmente você fazer 2 entradinhas
que você vai ter resultados. Não é a quantidade, é a qualidade, eu provei para vocês. Tá legal? Então, você fez sua meta, seu stop loss que seja, você simplesmente vai fechar o computador e vai viver sua vida. Você vai sair fora, porque se você bate sua meta ou seu stop loss e continua, você deixa o computador ligado, você vai no banheiro, vai na cozinha tomar uma água, na hora que você volta, o que está acontecendo? Está acontecendo um fluxozinho lá lindo. Aí você vai falar assim, vou entrar. E este vou entrar acabou com você, tá? Acabou com você. Mesmo que dá win, isso vai te gerar uma ideia de que realmente você pode continuar fazendo isso. E se der loss, já era o teu emocional para continuar, né, a fazer suas operações amanhã. Amanhã, quando você sentar na frente do gráfico, você não tem emocional nenhum, porque ontem você fez cagada, tá? Então, eu sei que você também é apaixonado por esse gráfico, como eu também sou, né? Eu amo, eu vou falar com você, eu apaixonei por isso. Eu fiquei eufórica de aprender isso aqui rápido. Porque não é só pela liberdade financeira, é pela liberdade de tempo, sabe? Onde você ali consegue, em alguns minutos, bater sua meta e sair fora. Tá bom, família? Então você vai sim, a partir de hoje, fazer a sua meta e sair fora. Este vai ser, tá, o nosso acordo aqui, tá? De você simplesmente sair fora. Então, olha, 45 minutos de live. Você vai me chamar aqui agora e vai pedir o seu teste, tá? Você vai mandar assim, Bia, eu preciso do teste do indicador, tá? E eu vou estar liberando para você ir por 30 dias. Antes de você virar um mensalista, você pode estar testando ele aí por 30 dias, tá bom? Então me chama aqui agora, que antes de eu tomar um banho de piscina ali ainda, porque o dia tá lindo hoje, eu vou estar liberando para você o teste. Então eu vou te mandar aqui no grupo aqui o meu número do pessoal, eu mesmo vou estar respondendo você, tá? Eu mesmo vou estar respondendo você para estar liberando esse teste para você ir. Beleza, família? Então lembra, não é um indicador que é milagroso, tá? Esse ativo aqui, ó, ele até saiu das nossas confluências, né? Ele já passou ali. Então esse ativo aqui a gente já teria fechado ele há muito tempo. E a gente vem cá e procura um outro, né? Que esteja com uma boa assertividade, que a gente só precisa de 2 entradas, não é isso? 2 entradinhas, tá? Ó, 12 a 10, jamais vou operar nesse ativo. Vamos jogar para M5? 15 a 4, está dentro do aceitável. Mas se você conseguir achar um ainda que esteja com uma assertividade melhor do que isso, você simplesmente separa ali 1 ou 2, 3 ativos no máximo ali, tá? E você simplesmente bate sua meta. Tá legal? Então não é sobre entrar em todos os sinais. Você vai esperar esse aqui, ó. Aquela entradinha perfeita, tá? Aquela confluênciazinha linda, maravilhosa. Aí sim você vai fazer a sua entrada. Tá bom, família? Então, no mais é isso. Vou ficar aguardando você aqui para estar me chamando, para estar liberando o teste para você agora. No mais, 9 horas da noite, temos ao vivo, operações ao vivo aí, fazendo nossas entradas. A gente opera uma vez por dia, né, para a gente bater a nossa meta aí e te ensinar para vocês aí que é uma sessão por dia. Você não pode operar de manhã, tarde, de noite. Senão não tem gerenciamento que te protege, tá? 2 entradinhas por dia é a nossa meta diária para você começar a fazer dinheiro. Tá legal? Então, te aguardo até 9 horas da noite e espero você me chamar aqui para pedir o seu teste. Valeu, com Deus, tchau, tchau. Juiz aí, gerenciamento sempre. Com Deus. Galerinha do TikTok, você também pode estar testando aí o nosso indicador por 30 dias. Aqui no meu perfil tem uma bio. Nessa bio tem um link que você pode entrar dentro do meu grupo aqui agora e me chamar no PV e pedir o seu teste. Tá legal? Você pode testar também aí por 30 dias. Você vai ter um indicador aí para você ver realmente essa atividade aí de todos os dias e fazer o nosso desafio de vivendo de trade por 30 dias junto com a gente. Valeu? Fica aguarda aqui. Tchau, tchau. Com Deus. Ai, valeu.